debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Também estamos ao vivo na Band News FM e na internet, no band.com.br/Curitiba. É claro que amanhã cedo você encontra a cobertura completa dos bastidores deste programa no jornal Metro, de graça, distribuído nos principais pontos da cidade. Este é o primeiro de uma série de debates que a Band Curitiba realiza este ano, inclusive com candidatos da região metropolitana. Agora, neste bloco, os candidatos à Prefeitura de Curitiba falam todos sobre o mesmo tema. Assuntos que aparecem nas pesquisas como sendo as principais preocupações do eleitor curitibano. Cada participante terá 3 minutos para falar sobre o tema e eu vou sortear agora. Então, o próximo tema será habitação. Habitação, e o primeiro candidato a falar, de acordo com o sorteio prévio, será o candidato Carlos Moraes. Candidato, o senhor tem 3 minutos para falar sobre habitação. Habitação. É inadmissível que o cidadão morra, muitas vezes, sem terminar o pagamento da sua casa. Nós temos que rever 35 anos para se pagar uma casinha, que é o sonho da casa própria. Então, na verdade, é um sonho que não se realiza, que a pessoa morre e não consegue pagar. E a morosidade com que se trata a construção de moradia. Apesar dos programas, né, nós temos aí programas do governo federal, do estadual, do próprio município, e nós não estamos nos beneficiando ou nos utilizando da tecnologia, né, para uma maior velocidade. O cidadão tem que esperar a sua casa, tem que ficar na fila, tem que ficar ali pedindo pelo amor de Deus para ter acesso à chave, para poder começar a pagar e depois, naturalmente, como eu disse, vai morrer sem terminar o pagamento, sem deixar um bem para o filho pago sequer. Nós já temos tecnologia, nós já temos, em Santa Catarina mesmo, né, uma tecnologia desenvolvida, inclusive aprovada já pela Caixa Econômica, que você consegue a um custo bem inferior a esse praticado, a esse custo que a gente vê atualmente, né? Uma casa que ela é feita com rapidez, é possível você construir um conjunto habitacional de 100 casas em 30 dias. Então eu preciso ter vontade de intervenção da prefeitura no sentido de fazer com que o cidadão tenha logo a sua casa, que ele não fique nessa agonia, na fila de espera, na espera do projeto Minha Casa Minha Vida, ou no projeto do governo do estado, ou então naquele projeto que tem a parceria da prefeitura. E nós queremos que o cidadão tenha acesso com a maior rapidez possível, aquele que é sem teto, aquele que deseja ter a sua casa, aquele que está com a sua família, muitas vezes dividindo, né, a casa com os filhos, ele precisa ter a sua vida, a sua individualidade com a família e de forma rápida, e que ele tenha a quitação da sua casa em pouco tempo. Nós temos que propor que o cidadão pague de 5 a 10 anos a sua casa, que seja subsidiar a sua casa, que ele tenha subsídio, que ele tenha acesso à sua casa para ele dizer: essa casa verdadeiramente é minha. Nós pensamos em introduzir projetos modernos, utilizando as novas tecnologias e não fazendo com que o cidadão fique tanto tempo, né, à espera da sua casa. Nós precisamos olhar Curitiba com dignidade. Nós precisamos olhar Curitiba onde o cidadão tem que ter acesso à sua casa. Você vai para a periferia e você vê aí essas vilas, né, que são verdadeiros amontoados de famílias. São vilas que precisam ter a intervenção. A prefeitura precisa chegar com todo o seu aparato, com toda a sua estrutura para dar vida digna a essas famílias, vida digna a essas pessoas. Candidato, seu tempo está terminado. Agora, então, de acordo com o sorteio prévio realizado, quem vai fazer o comentário e tem 2 minutos para isso é o candidato Bruno Meirinho. Curitiba tem se destacado em indicadores muito negativos, como o indicador da desigualdade social. Curitiba é uma das cidades mais desiguais do mundo e essa desigualdade se reflete no acesso aos mais diversos serviços, como, por exemplo, na questão da habitação. São mais de 70 mil famílias na fila da Coab, um déficit habitacional muito grande na cidade, uma demanda por moradia muito grande. Enquanto isso, de uma forma totalmente desigual, há um número incrível de imóveis vazios, inclusive superior ao número de famílias sem teto. Então a gente acredita que isso
é um dado de injustiça que não pode persistir, e a Prefeitura tem um papel importante nesse tema, que é a exigência da função social da propriedade urbana. Não é possível admitir que a propriedade urbana permaneça vazia, sem destinação social nenhuma, somente para fins especulativos ou inflacionários. Nós defendemos que os imóveis vazios devem ser pressionados a serem destinados a uma função social. A Prefeitura tem mecanismos muito eficientes para isso, presentes no Estatuto da Cidade, presentes inclusive quanto princípios no nosso plano diretor, mas que a Prefeitura insiste em não aplicar. Eu vou mencionar um deles, que é a exigência da utilização compulsória daquele imóvel, em que a Prefeitura, identificando que o imóvel está vazio por meio, por exemplo, da falta de utilização de água ou de luz de um imóvel, você percebe que esse imóvel está vazio, então você pode aplicar um IPTU progressivo, aumentar o IPTU daquele imóvel. Isso vai fazer com que o proprietário decida se ele deseja manter o imóvel parado para fins especulativos ou se ele deseja dar uma destinação. A Prefeitura pode aplicar esse IPTU progressivo durante 5 anos e, após esse período, desapropriar para fins habitacionais. A gente acredita que essa política é muito importante para a questão habitacional. Ok, candidato. Agora, então, dando prosseguimento, Carlos Moraes, mais 1 minuto para o seu comentário. Olha, eu entendo que o administrador necessariamente tem que chegar na frente do problema. Nós não podemos esperar a favela, esperar o crescimento desordenado, né? As pessoas se amontoarem num canto da cidade, para depois chegar lá para construir a casa, né? O administrador tem que chegar primeiro, tem que se antecipar ao problema. Quando você vê a formação de um bairro que não está ali com a infraestrutura, com o uso adequado do solo, né? Com a ocupação adequada, ele tem que se antecipar, colocar toda a estrutura do município para dar dignidade à família. A gente vê aí a transferência de problema, ou então o inchaço, né? Espera a favela crescer, tornar aquele inchaço, aquele problema horrível, para depois chegar à intervenção, chegar ao salvador da pátria. Isso é obrigação, dever do administrador, se antecipar e não permitir que a gente tenha submoradias. Agora então, Bruno Meirinho, 3 minutos para a sua exposição sobre o tema habitação. A presença desses imóveis vazios na cidade nos causa muita indignação. E é possível, o cidadão quiser observar, é só realmente a gente começar a reparar. Vá na Praça Tiradentes, observe um prédio imenso que existe, mais de 20 andares ali na Praça Tiradentes. O antigo hotel Henrique VII está totalmente vazio há muitos anos, sem nenhuma destinação. Também na Marechal Deodoro, quase esquina com a Conselheiro Laurindo, um prédio totalmente vedado, vários andares também, totalmente vazio. A utilização dos imóveis centrais seria uma política que resolveria não somente o problema social da falta de habitação, mas outros problemas que nós já estamos comentando hoje. Contribuiria para a questão da mobilidade, as pessoas teriam mais acesso aos espaços da cidade sem precisar se deslocar tão longe. Porque é que a política habitacional tem que resultar na construção de casas nos limites da cidade, cada vez mais distante, enquanto imóveis vazios permanecem no centro da cidade. Nós temos que recuperar o centro da cidade, tem que ser um centro vivo, um centro com as pessoas circulando, permanecendo também para fins residenciais. Nós defendemos, portanto, a utilização desses imóveis que estão abandonados. Mas o tema da habitação, para nós, como eu disse, é um tema transversal, é um tema que abrange outros assuntos. A questão da mobilidade, também a questão do meio ambiente. Saiu um relatório recente, desse ano, 2012, do IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Nesse relatório, um dado alarmante, o Rio Iguaçu, o rio que nasce em Curitiba, um rio curitibano, cruza o Paraná inteiro. Aqui em Curitiba, ele encontra um índice de poluição que só perde para o rio Tietê. É o segundo rio mais poluído do Brasil. Esse dado revelado pelo IBGE indica que Curitiba não tem cuidado do seu saneamento básico, não tem dado a devida atenção. Não se trata apenas do problema social das ocupações irregulares. Tem muita ocupação de bacana que está poluindo o Rio Iguaçu. A Prefeitura tem que aumentar a fiscalização sobre as ligações irregulares do saneamento das ocupações de bacana. Nas áreas da população onde houve ocupações irregulares por falta de política habitacional, nós defendemos a regularização fundiária, o investimento em projetos de saneamento para poder recuperar esse meio ambiente. A política habitacional é política ambiental. Nós temos que ter uma urbanização igualitária.
essa cidade desigual que Curitiba se transformou, é uma cidade que tem uma urbanização desigual. É uma cidade que, em alguns bairros, você percebe que a prefeitura investe na melhor calçada, na calçada mais acessível, na melhor lâmpada, no melhor poste, na melhor iluminação pública, mas outros bairros não têm sequer um ponto de ônibus adequado. A urbanização igualitária, urbanizar toda a cidade e uma atenção especial aos trabalhadores que produzem a riqueza de Curitiba. Curitiba não é uma cidade pobre, é a quarta cidade mais rica do Brasil. Por que é que os trabalhadores que produzem essa riqueza vivem em tão más condições? Ok, então, dando prosseguimento, quem faz o comentário agora de 2 minutos é o candidato Ratinho Júnior. Olha, o projeto Minha Casa Minha Vida é o melhor projeto da história de habitação do país. Projeto elaborado pelo presidente Lula, o qual eu sempre fiz parte da base, e agora nós votamos no Congresso Nacional o projeto do Minha Casa Minha Vida 2, que são mais 2 milhões de casas que vão ser espalhadas pelo Brasil, que serão construídas. Esse projeto ele não é bom apenas por realizar o sonho de uma pessoa de poder ter o seu lar, de ter um ambiente agradável, um lugar seguro para criar os seus filhos. Mas ele é um projeto fantástico porque ele faz a roda da nossa economia girar. Faz com que os empresários possam investir ainda mais e acreditar nesse projeto, construindo mais numa parceria público-privada, tendo muito dinheiro da iniciativa privada. Faz com que haja mais emprego e geração de emprego, muitas vezes numa profissão que era entendida como subtrabalho. Eu sou neto de pedreiro, meu avô Domingo Massa era mestre de obra, construiu a igreja da cidade de Marumbi, no interior do Paraná. Por muitas vezes foi humilhado por ser mestre de obra, por ser pedreiro. Hoje, um azulejista chega a ganhar 7 mil reais. Isso é demonstração de um grande projeto. E nós vamos fazer um trabalho com o governo federal ainda maior, trazendo mais projetos do Minha Casa Minha Vida, atendendo essa fatia necessária hoje da cidade de Curitiba, do déficit habitacional que existe. No Brasil são 7 milhões de casas que faltam, já foram feitas 1 milhão, agora serão feitas mais 2 milhões. E tenho certeza que Curitiba também precisa de muitas casas que possam realizar o sonho dessas pessoas que querem ter um lar seguro, tranquilo, para criar os seus filhos, né? E, obviamente, viver com mais alegria e com mais felicidade. Candidato Bruno Meirinho, o senhor tem 1 minuto, então, para fazer as suas considerações? Também nesse tema da habitação, é preciso dizer que a habitação não é só teto, parede e chão. A habitação tem que ter acesso à urbanização, por isso que a gente fala da urbanização igualitária. Outra população muito importante que se ressente do problema habitacional, a população de rua. Tem crescido em Curitiba o número de moradores de rua, o movimento da população de rua clama por visibilidade, por acesso aos serviços públicos e não há uma política social adequada para a população de rua, que reivindica e denuncia o esquecimento que a prefeitura tem a respeito de suas demandas. Mas veja você, eleitor, eleitora, por que é que Curitiba é uma cidade tão desigual? Porque é uma cidade que foi planejada por um viés tecnocrático. No planejamento de Curitiba se pensou até onde as empresas iam se instalar para ganhar dinheiro, o transporte, como é que os trabalhadores chegariam na empresa, mas não se pensou aonde os moradores vão trabalhar, porque não pensou na gente. E nós queremos aqui dizer, gente é para brilhar. Candidato, seu tempo está esgotado, então agora o candidato Ratinho Júnior tem 3 minutos para fazer então a sua exposição sobre o tema habitação. Olha, ser um bom prefeito é também saber poder fazer uma boa gestão, inclusive com os órgãos da prefeitura. Curitiba tem a Companhia Habitacional, que é a nossa Coab, e tem a Secretaria de Habitação. 2 órgãos para cuidar da mesma coisa. Eu quero dizer a você, eleitor, que nós vamos eliminar a Secretaria de Habitação e nós vamos destinar a Coab, que tem essa finalidade de fazer todo esse planejamento. Aliás, a Coab tem a responsabilidade de fazer o planejamento habitacional não só em Curitiba, mas em toda a região metropolitana e inclusive no litoral. Nós vamos fazer parceria com as cidades da região metropolitana, vamos fazer parceria com a nossa cidade, onde há necessidade de fazer um planejamento, investimento habitacional em áreas de risco, de pessoas que vivem em áreas de risco. Mas, como disse o Bruno Meirinho, é necessário fazer um planejamento. Não adianta apenas fazer um local para fazer um depósito de gente. Olha, eu estive visitando a Vila Ostenac. Lá está sendo inaugurado e está sendo lançado um conglomerado grande de apartamentos, de casas.
mas lá não tem escola, não foi feito um planejamento em creches, não foi feito um planejamento para bosque, uma área de lazer, um centro comercial. Esqueceram, inclusive, das calçadas do Osternac. E o pior, ali vai ser feito e foi construído do lado da Sanepar, onde é feito todo o tratamento de esgoto. As crianças com 2, 3, 5 anos de idade passam mal com mau cheiro. Quer dizer, uma falta de planejamento, uma falta de estudo da cidade de Curitiba. É por isso que eu quero fazer o resgate do IPUC, porque ali era a nossa genialidade, ali era pensar a cidade, não apenas com um viés político, mas sim com um viés técnico, pensando a cidade a médio e longo prazo, podendo fazer um planejamento. Curitiba é uma cidade pequena territorialmente, tem poucos espaços para se fazer projetos habitacionais. E se não pode fazer aqui, nós temos que buscar em outras cidades da região metropolitana. Fazendo em Rio Grande, por exemplo, Araucária, podemos fazer parcerias em São José dos Pinhais. O que não pode é alocar pessoas do lado de uma estação de tratamento de esgoto. O que nós torcemos, e nós vamos fazer isso, é poder discutir com a Sanepar se há uma saída para melhorar aquele mau cheiro. Porque da maneira que aquelas pessoas vivem, realmente é desumano. E nós vamos também fazer um trabalho para resgatar não só a questão do lar, mas nós vamos levar educação, escola próxima dessas habitações, vamos levar creche. Hoje, em Curitiba, faltam 25 mil vagas, segundo o IBGE, de creche. Nós vamos precisar levar até lá. Nós vamos ter que levar lazer, bosque e um parquinho para que essas crianças amenizem esse problema do mau cheiro e elas possam ser mais felizes nesse ambiente importante para ter segurança com os seus pais. Candidato Luciano Dutti tem agora 2 minutos, então, para comentar o que acabou de dizer o candidato Ratinho Júnior. Olha, eu queria iniciar o meu comentário dizendo que em Curitiba nós não temos depósito de gente. Nós temos sim um trabalho muito articulado para que ele possa oferecer moradia digna para a nossa população. E aí o candidato se referiu a um local que é ali na região do Ganchinho, onde nós estamos fazendo Eduardo Pinto da Rocha, que tem 2 grandes conjuntos residenciais, o Novo Bairro e o Moradias Iguaçu. Ali no Moradias Iguaçu, quando se entra no Moradias Iguaçu, tem vários sobradinhos sendo construídos e apartamentos do lado. Do lado esquerdo, ali já está planejado e vai ser construído uma creche, uma unidade de saúde, uma escola municipal e, em parceria com o governador Beto Richa, nós vamos fazer uma escola estadual. Inauguramos recentemente, há aproximadamente 60 dias, uma outra creche ali do lado, que é a creche José de Alencar. E também ali nós temos o Armazém da Família para atender toda a comunidade. O Armazém da Família, quem usa sabe como ele funciona. É uma garantia de uma alimentação digna com 30% mais barato. Mas não para por aí as nossas obras na área da habitação. Curitiba é reconhecida pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, como a cidade que tem o melhor planejamento na área da habitação, que mais tem projetos apresentados, que mais executa projetos ao longo dos últimos anos. Isso tem possibilitado que a gente receba recursos aqui na nossa cidade, que faz uma diferença muito grande em relação a outras cidades, em relação até ao próprio governo do estado, que anteriormente não tinha projetos adequados e que não conseguiu executar as suas obras. E nós temos conseguido, com muita firmeza, avançar bastante na área da habitação da nossa cidade, dando moradia digna para a nossa população. E isso nós vamos continuar fazendo. Candidato Ratinho Júnior, o senhor tem mais 1 minuto agora para as suas considerações? Olha, é um grande projeto habitacional unindo a região metropolitana para resolver de uma vez ou de uma certa forma o mais rápido possível as dores das famílias que moram, inclusive, em regiões de perigo, né? Inclusive em regiões que muitas vezes acontece enchente. Mas uma outra coisa importante é nós tentarmos resolver a regularização fundiária da nossa cidade. Nós temos regiões como o Cajuru, que tem um problema grave, que é pessoas que moram ali há 15, 20 anos, que até hoje não conseguiram pegar o seu documento, já estão com as famílias estabelecidas, já criaram seus filhos e seus filhos já tiveram ali os seus netos. E até hoje não conseguiram pegar essa documentação. Eu vou colocar uma equipe destinada, que vai ficar preocupada a tentar resolver esse problema, e eu vou ficar em cima para tentar regularizar essas regiões importantes, para dar o documento e garantir o sonho dessas pessoas que ali vivem há mais de 20 anos. Candidato Luciano Dutti, o senhor tem agora, então, 3 minutos para fazer a sua exposição sobre o tema habitação.
Olha, quando nós assumimos a prefeitura, eu e o Beto Richa, em 2005, a gente foi um dia lá para o Sambaqui. O Sambaqui é uma região no sul da nossa cidade, onde havia várias famílias, centenas de famílias morando em barracos. Um dia chovendo muito, muita chuva, e as pessoas lá naquela condição muito precária. Inclusive, a gente foi visitar a Rose, que havia perdido o seu filho por meningite. E naquele dia, nós decidimos que nós iríamos investir muito na habitação da nossa cidade. Hoje, se você for lá no Sambaqui, você vai ver a mudança que aconteceu no Sambaqui. Todas as casas são de alvenaria, temos a unidade de saúde lá do Sambaqui, temos creche no Sambaqui, temos escola no Sambaqui. Como da mesma forma, quem conheceu Terra Santa lá atrás, lá no Pinheirinho, aquela área de invasão, um local muito difícil para as pessoas morarem, e hoje você vai perceber o que aconteceu no Terra Santa. Tiramos 400 famílias do Terra Santa, colocamos elas para morarem ali no Moradias Laguna e urbanizamos todo o Terra Santa. E o Moradias Laguna também, com asfalto, com creche. Agora, inclusive, estamos construindo um clube da gente, que é um clube de piscinas bem na frente do Moradias Laguna. Se você for ali no Parolim, você vai ver uma outra grande intervenção da Prefeitura de Curitiba, na área da habitação. Muitas pessoas que moravam na beira do rio, ali no Parolim, hoje moram em sobradinhos, em moradias decentes, e fizemos uma grande transformação no Parolim. Hoje no Parolim tem 2 creches, tem unidade de saúde, tem um centro de referência da assistência social, tem um eco-cidadão que nós inauguramos há uns 2 meses atrás. Estamos prontos para inaugurarmos um outro eco-cidadão para que os recicladores que trabalham naquela região possam reciclar seu material naqueles barracões e não dentro de casa. Como aconteceu lá no Moradias Corbélia, que acabamos de entregar, retirando centenas de pessoas da beira do Barigui e colocando no Moradias Corbélia, já com creche inaugurada, escola quase pronta para ser inaugurada também. Ou vá lá no Atuba, as pessoas que nós retiramos da beira do Atuba e colocamos no Jardim Alegre, onde já mais de 200 famílias estão morando lá, já colocamos também lá uma creche, um equipamento social, e estamos construindo mais 200 casas para completar a retirada das pessoas da beira do Atuba. É dessa forma que nós estamos fazendo e trabalhando na área da habitação, retirando pessoas da beira do rio. Porque não é à toa que Curitiba é a cidade que mais diminuiu pobreza e miséria ao longo dos últimos 6 anos. É com um trabalho sério, duro, trabalhando lá na periferia, nos locais mais pobres da nossa cidade, retirando essas pessoas da área de risco. Porque só quem já andou lá dentro sabe a dificuldade que essas famílias passam quando chove, quando entra água dentro de casa, e a pessoa está lá com o seu filho, cuidando do seu filho e da sua família. E nós vamos continuar fazendo isso. Candidato, seu tempo está esgotado. Agora quem faz o comentário de 2 minutos é o candidato Gustavo Frutti. Quando a gente se propõe a um debate desse e a pensar a cidade, isso é um ganho da democracia, é reconhecer onde houve avanço, mas reconhecer também que nenhuma gestão mais irá desconstruir ou haverá uma descontinuidade. É por isso que nós escolhemos o slogan Curitiba Quer Mais. E esta é uma área que se aplica essencialmente esse debate. Curitiba avança, Curitiba estabeleceu uma série de parcerias com o governo do estado, em diferentes governos, com o governo federal, em diferentes governos. Hoje o grande agente financeiro é a Caixa Econômica, mas com base, e esta é a visão crítica necessária de quem quer contribuir para melhorar a cidade, com base em dados publicados no próprio site do IPUC, com base em dados e pesquisas do PNUD ligado à ONU, Curitiba hoje tem mais de 60 mil famílias que moram em áreas inadequadas. É uma das capitais em que houve o maior crescimento de pessoas que moram em áreas inadequadas ou favelas. Isso é um contraste com o crescimento urbano da nossa cidade. Há mais de 70 mil pessoas na fila da Coab. Há uma pressão brutal pela regularização. E o que se verifica, a pretexto de se dar números com relação a investimentos, é que esta pressão acaba gerando um fator de perda de qualidade. Esse é um desafio para a atual gestão, mas é um desafio para o futuro. O projeto Minha Casa Minha Vida funciona. É investimento fundamentalmente privado e a prefeitura, em alguns casos, pode entrar com a infraestrutura. O grande passivo vai estar no PAC, principalmente o PAC 1, que começou em 2007. Há uma série de problemas no projeto. Há uma necessidade de investimento enorme da Prefeitura de Curitiba, acima da média de investimentos para recuperar esse tempo e resolver problemas de gestão. E muitos desses contratos que foram renovados, foram refeitos ou foram relicitados. E, fundamentalmente,
é pensar numa estratégia de médio e longo prazo, fortalecendo a Coab. A Secretaria de Habitação é importante, como fator de orçamento, recurso e planejamento, mas ela não pode ser criada como foi, só para acomodar um deputado estadual e que efetivamente acaba chocando com a Coab. Seu tempo está esgotado, obrigado. Candidato Luciano Dutti, mais um minuto para que o senhor possa concluir, então, o tema habitação. Olha, eu quero dizer assim que o meu grande sonho que eu tenho é tirar as 7 mil famílias que ainda vivem na beira de rio ou em área de risco social. Porque é muito difícil, gente, o pessoal que está em um barraco, na beira do rio, quando chove, entra água em casa, entra rato dentro de casa e está lá um trabalhador com a sua família e com o seu filho. Eu não vou descansar enquanto não conseguir tirar essas 7 mil famílias da beira de rio. E na área da regularização fundiária, nós avançamos muito em Curitiba. Nós regularizamos já mais de 20 mil habitações em Curitiba. Pessoas que já moram há 20, 30 anos em áreas de ocupações antigas e a Prefeitura de Curitiba está sendo incansável para regularizar todas essas situações, entregando título, entregando escritura na mão de cada família. E só quem participa desses eventos e desses momentos sente a felicidade no olho de cada um que recebe essa escritura ou recebe uma moradia. Agora, então, dando prosseguimento, o candidato Gustavo Frutti terá, então, 3 minutos para fazer a sua exposição sobre o tema habitação. Fortalecer a Coab. Houve uma criação acima da média de cargos comissionados nessa estrutura de habitação. Nós temos que fortalecer o quadro profissional, fortalecer o papel de agente da Coab, que passa a ter um papel fundamental como intermediária desses investimentos de recursos do governo federal, em especial do agente financeiro Caixa Econômica e recursos do PAC. Fortalecer esse papel institucional de regularização fundiária. Curitiba tem uma pressão enorme por falta de novas áreas. É importante se pensar na utilização de instrumentos como o solo criado para assumir o compromisso de pelo menos 15 mil moradias em 4 anos, pensar em desburocratização e usar instrumentos legais disponíveis para pelo menos regularizar 10 mil áreas de ocupação, principalmente 10 mil famílias, principalmente em áreas de proteção ambiental. Há uma pressão enorme sobre mananciais de Curitiba, há uma pressão enorme com relação a questões ambientais. Ter um projeto conjunto de infraestrutura. Esse é um fato que deve ser enfrentado. Se pensar no investimento habitacional, mas se ter a clareza com relação aos projetos de infraestrutura. Há uma ausência muito grande, há uma demora para investimentos, principalmente em termos de mobilidade, saneamento, creches, escolas e unidades de saúde. E os dados são claros. A pressão se dá principalmente na região sul, é uma região que cresce de forma acentuada e essa população precisa ter um respeito e clareza e ter na prefeitura o carinho para ter a solução dos seus problemas. Nós vamos trabalhar muito em parceria com o governo federal, a pelo menos 7 linhas de financiamento, mas buscar também investimentos junto ao governo do estado, o Coapar, e aqui o Rafael será o próximo a intervir, ele pode contar dessa sua experiência, inclusive comentar que nesse ano a Coapar está destinando recursos para a Coab. A pergunta é, esse recurso é para novos investimentos, ele é feito só nesse ano, que é o período eleitoral, ou é para corrigir passivos e déficits que pressionam profundamente a Coab, que passa por uma situação de pressão. A Coab não pode ficar numa situação de insustentabilidade. Vamos trabalhar muito para que a Secretaria de Habitação não seja um órgão para acomodação de interesses eleitorais, mas seja fundamentalmente um órgão de planejamento em conjunto com a Coab e que possa trabalhar para levantar recursos do orçamento próprio da Prefeitura, além do fundo, trabalhando com potencial construtivo, que deve ser usado não só para a Copa, mas deve ser usado fundamentalmente para a questão social, para investimentos sociais e, bom, se o mesmo investimento para a Copa pudesse ser destinado para a habitação de Curitiba. Esse é um compromisso. Regularização, reavaliar todos os contratos do PAC, auditoria nesses contratos que ficam com passivo considerável nesse período, trabalhar muito com recursos humanos, fortalecer a Coab e integração com a região metropolitana, para valer, resolver a maior dívida social da cidade de Curitiba com esses moradores. Candidato Rafael Greca, o senhor tem 2 minutos para comentar o que acabou de dizer o candidato Gustavo Frutti. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quem deve responder sobre recursos da Coapar transferidos para a Coab é o prefeito Luciano Dutti. Eu não tenho conhecimento disso, isso foi feito nesse governo.
Eu tive a alegria de ser presidente da Coapar. Nós realizamos 32 mil casas, deixamos 5 mil casas em construção na região metropolitana, muitas delas financiadas pelo PAC da Habitação, e deixamos outras 8 mil casas com mais de 70% já concluído em construção no interior do estado. Mas mais do que isso, eu tive a alegria de ter sido prefeito sem ter dinheiro do governo federal e ter feito a consolidação do Bairro Novo, da Gleba da Ordem, das moradias Santa Rita, das vilas de ofício, a ponto da minha prefeitura merecer, em 1996, o Prêmio Mundial do Habitat das Nações Unidas, por ser a prefeitura no Brasil e no mundo que mais investia em moradia e em qualidade de vida das pessoas. Eu queria saber o que está acontecendo com as obras da Coab. Por exemplo, por que aquelas casas rachadas lá da Vila Osternac que nós vimos pela televisão? Até quero dar uma passada lá para ver. Também acho que o Minha Casa Minha Vida é um bom programa, eu vi com muita esperança e com muita alegria, mas tinha que ter linhas de financiamento para os mais humildes, para os mais pobres. Até acima de 3 salários mínimos ele contempla, mas abaixo não contempla. E o que me dá muita vontade de voltar a ser prefeito é investir em habitação social, porque isso nos dá alegria, nos dá alegria. Bom, então agora dando prosseguimento, o candidato Gustavo Frutti tem mais 1 minuto para fazer as suas considerações sobre a habitação. Em complemento e até como compromisso, que será necessário para a próxima gestão. Prioridade até 3 salários mínimos. Um dos instrumentos possíveis é utilizar o solo criado, permitir em algumas regiões um melhor adensamento, exemplo do que já se faz em outras cidades, para aproveitamento no térreo de áreas de interesse social ou até para atividade comercial. Fortalecer muito essa parceria com a região metropolitana, mas pensar seriamente no fortalecimento da Coab e na relação profissional e responsável por parte da Secretaria de Habitação. Esta é uma dívida de Curitiba, uma cidade que cresce, uma cidade que se expande, mas uma cidade que tem essa dívida social imensa com essa população, que migrou principalmente nos últimos anos e merece o respeito, a consideração e, fundamentalmente, habitação, redução da fila, financiamento com preço justo e viável e a infraestrutura de responsabilidade do município que não pode ficar dissociada ou atrasada desse investimento social. Dando sequência, agora então o último a fazer a sua exposição de 3 minutos é o candidato Rafael Greca. Quando nós fizemos o Bairro Novo, eu me ocupei pessoalmente de traçar as ruas, definir o arruamento, criar a infraestrutura. O Bairro Novo tem escolas, tem creches, tem hospitais, tinha estoque de terrenos para os apartamentos que foram feitos com o advento do Minha Casa Minha Vida e tinha malha viária completamente inserida no sítio cercado e com abertura para a Vila Osternac, para não ser o conjunto habitacional isolado. Quando nós compramos a Gleba da Ordem, as moradias Santa Rita, nós nos ocupamos também de ligar isso no traçado urbano da cidade. Eu reconheço que é muito importante investir em habitação com infraestrutura, fazer loteamentos populares com infraestrutura, se possível retomar o programa das vilas de ofício, que você pode trabalhar e morar no mesmo endereço. Eu voltei ao Bairro Novo e encontrei pessoas muito agradecidas, muito felizes de terem conseguido aquele endereço. Agora, o mais forte de tudo, no meu ponto de vista, é nos preocuparmos com os mais desvalidos, com os mais pobres, com os que estão na beira do rio, com o povo da Portelinha, do Bom Menino, da favela em cima do Ribeirão dos Padilha, com o povo lá do Tatuquara, lá da Caximba, com os que estão na beira-rio. Esses precisam de um apoio especial para conseguirem as suas casas e também para se livrarem do risco de morrerem afogados, como aconteceu tantas vezes nos últimos anos e com grande tristeza na gravíssima enchente do dia de Páscoa. O prefeito não deve ter tido o dia de Páscoa, porque às 3 horas da tarde caiu um temporal e a cidade viveu uma comoção com uma enchente nunca vista. É muito importante
criar bairros novos, voltados para a ecologia humana, com saneamento básico. Também é importante a regularização fundiária dos terrenos ocupados quando Curitiba explodiu na época do fim das lavouras de café, a partir dos anos 70, com a sua superurbanização. Mas o mais importante é ouvir o poeta Emílio de Menezes e revogar o seu verso. O poeta, em 1909, já avisou: Curitiba cresce e os pobres e os sapos são empurrados cada vez para mais longe. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos Curitiba com o nosso povo tendo aonde morar, com segurança, com dignidade, porque a casa é a base da família e a família é a base da sociedade. E a cidade será tanto mais justa quanto mais der igualdade de oportunidades. Bem, agora o candidato Carlos Moraes tem 2 minutos para comentar o que acabou de dizer o candidato Rafael Greca. Olha, essa ocupação às margens dos rios é bastante preocupante. Curitiba, historicamente, afogou, canalizou os rios, né? Atou muitos rios. E aonde a gente não tem a canalização, a gente tem a ocupação, né? Poluição, famílias expostas à doença, crianças expostas à doença. E nós deveríamos ter um tratamento de mais urgência em relação a essas ocupações, né? O rio tem vida, né? Água, fonte de vida, já foi uma campanha da fraternidade. Então, a prioridade, qual é a prioridade? Uma cidade rica como Curitiba, é a 4ª mais rica do país, né? Não pode ainda se arrastar diante desses problemas. Nós temos que pensar no futuro, né? Nós temos que pensar em investimentos em outros setores, para que o cidadão tenha a melhor qualidade de vida. A gente está debatendo aqui o que é essencial para a vida humana, que é a casa, que é a habitação, onde o cidadão se reúne com a família, almoça, janta com os seus filhos, educa os seus filhos, onde a mãe ajuda na tarefa de casa. Estamos discutindo a necessidade, né, que o cidadão, que nós não deveríamos estar discutindo, né? Nós estamos aqui, todos candidatos, né, discutindo, porque até o João de Barro tem casa, e a gente está discutindo uma coisa para o ser humano. Pessoas que estão em submoradias, que estão nesse momento, né, às margens do rio, convivendo com as rãs, com os sapos, como disse aqui o Greca. Então, nós precisamos dessa prioridade de saber por que não se fez até agora. Uma cidade que tem tanto dinheiro, se vende tantos carros para Curitiba, se há venda de carros é porque há também recursos para investimentos. E isso não aparece, lamentavelmente. O candidato Rafael Greca tem 1 minuto para fazer, então, as suas últimas considerações sobre o tema habitação. Com a territorialidade de Curitiba esgotada, a Coab deve investir em estoque de terrenos na região metropolitana. Deve fazer isso também no sentido de livrar pessoas em área de risco da sua moradia de risco. E deve também trabalhar, como eu fiz ali na Vila Pinto, hoje Vila das Torres, nas vilas de ofício, rebatendo o casario ou a moradia sobre a rua existente e livrando a beira do rio para permitir a onda de cheia. Nós temos que investir muito fortemente na promoção social dos mais humildes, porque a sociedade é um trem e o vagão mais pesado é aquele onde as pessoas têm mais necessidades. Então a prefeitura existe para empurrar esse vagão mais pesado. O governo precisa ser para quem mais precisa. Chegamos então ao fim do 2º bloco do primeiro confronto entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Vamos a um rápido intervalo e na volta o clima esquenta aqui no estúdio da Band Curitiba, quando os candidatos vão fazer perguntas entre si. Eleições 2012, você decide na Band.